Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje são 6 de maio de 2021. Meu nome é Igor Riqueza. Hoje vamos falar sobre propósito de vida, focado em questões inéditas. Só vou repetir o conceito, o que seria um propósito de vida de forma rápida. Propósito de vida é a missão pela qual a pessoa encarnou, o porquê, o motivo pelo qual a pessoa encarnou no planeta Terra, né? Nesta atual encarnação existe um motivo, e o motivo é o seu propósito de vida. Quando se vivencia o propósito de vida, a vida ela é leve, ela é alegre, a pessoa vibra apenas em coisas positivas. Logo, vibrar apenas em coisas positivas fará você entrar no seu propósito de vida. Optar sempre por ser alegre fará você também entrar no seu propósito de vida. Tem um detalhe muito importante, preste bastante atenção. Hoje é uma live especial. Então, colhe os olhos aí na tela do seu celular ou na tela do seu computador e preste atenção em tudo que será falado. Se possível, escreva aí, né, as partes principais e releia depois. Todo mundo tem um propósito. Existe, de forma conceitual, uma diferença entre propósito de vida e missão de vida, mas não vamos falar sobre isso agora. Nem hoje, outro dia, quem sabe. A questão do propósito de vida é o seguinte, cada um, né, tem um propósito de vida, né, específico, e a partir do momento que a pessoa ela vai ficando mais velha, acontece dela chegar numa idade pela qual torna-se impossível ela entrar naquele propósito de vida primordial demarcado. Exemplo, se uma pessoa tem como propósito de vida jogar futebol, vai chegar numa determinada idade que será impossível ele vir a jogar futebol profissionalmente. Neste sentido, existe de forma automática e inteligente como se fosse uma remodelagem, trazendo um novo propósito de vida a esta pessoa. Porque eu jogar futebol profissionalmente não deu. Então, nem por isso as coisas estão perdidas. Porque um novo propósito de vida vai ser remodelado, demarcado na linha da vida da pessoa. Geralmente, quando isso acontece, é algo que tem a ver com o propósito de vida primordial. Geralmente tem a ver, mas nem sempre. Ainda assim, pode existir o sentimento de frustração por não ter entrado naquele propósito de vida inicial, naturalmente vai existir. E de forma concomitante, enquanto a pessoa não entrar no atual propósito de vida, que foi, né, um novo que foi demarcado, vai também unindo aquela frustração de não ter ingressado no propósito de vida inicial, vai unindo uma nova frustração pela pessoa estar demorando a entrar no novo propósito de vida.
E às vezes essas frustrações confundem a pessoa. Muitas sabem o propósito de vida que era inicial e que porventura não dá mais. Exemplo, o propósito de vida existem diversos propósitos de vida. Vamos supor que a pessoa tenha como propósito de vida ser aeromoça. Chega numa determinada idade que não dá mais para ela ser aeromoça. Lá no inconsciente vai ter uma frustração nesse sentido. E, independente disso, um novo propósito de vida vai vir até a pessoa. Enquanto a frustração desse propósito de vida anterior não for entendida, ela vai ser um grande empecilho para ela perceber e ingressar nesse novo propósito de vida que já foi, de forma inteligente, escolhido pelo universo. Então, o simples fato de entender isso que está sendo falado, já de forma inconsciente, já deixa, eu não digo 100% sanado, mas deixa bem encaminhado para ser resolvido. É uma questão apenas de lembrar toda vez que a pessoa que vier à tona em sua mente, sua memória, essa questão, por exemplo, no caso da aeromoça, essa questão que ela, eu gostava de ser aeromoça, eu tinha um desejo de ser aeromoça, etc. E ela, nesse exato momento, lembrar que um novo propósito de vida existe e que isso já foi, beleza, foi uma questão que passou, mas que se ela entrar no novo, as coisas vão ser, tudo será suprido, tudo será resolvido. Quando ela foca nisso nesse exato momento, essa frustração, né, de não ter sido aeromoça vai sendo sanada e de forma rápida, não demora. Desde que ela faça apenas uma espécie de jogo, nem jogo mental, apenas uma adequação, uma lembrança, um procedimento, pronto. Procedimento é uma reunião de atos, isso, esse procedimento. Porque enquanto não se tem de forma consciente esta percepção, fica esse bloqueio, esse bloqueio fica impedindo ela visualizar o próximo, né? Porque na mente dessa pessoa, se existe um propósito de vida que não é aquele pelo qual ela está, que ela acha que está, ela crê que era, né, no caso da aeromoça, ela vai crer que era ser aeromoça. E isso, por si só, faz com que ela, não, o meu propósito era ser aeromoça. Agora, não tem como mais, então, o que tem é o que é. E não é assim que a banda toca. Não é assim que o universo funciona. Porque se assim o fosse, ela não estaria mais encarnada. Já teria desencarnado. Enquanto se está encarnado e não se sabe, não se vivencia o propósito de vida, há uma chance dela vivenciar. A exceção a esta regra são aquelas pessoas que continuam encarnadas, mesmo sem estar no propósito de vida e sem possibilidade de entrar. Exemplo, velhinhos, não vou generalizar, mas a grande maioria dos idosos que se encontram em asilos, por exemplo, são pessoas que estão ali apenas pagando débitos finais, entre aspas, também, mas pagando uns débitos aí da sua vida antes de desencarnar. Porque
se porventura ela desencarnasse sem esse pagamento, né, as coisas poderiam ser muito piores no pós. Então, compensa-se, né, pagando os débitos e depois desencarnando. Isso é exceção à regra. A regra é que, enquanto se está vivo, há possibilidade de ser ingressado no propósito de vida, no atual. Mas para isso, né, no caso dessas pessoas que passaram, né, da idade de entrar no propósito de vida inicial e ainda não entraram no atual, existe uma necessidade do desapego. O desapego geral sempre é importante, mas nesse caso o desapego desse propósito de vida inicial, que muitas vezes está apenas no inconsciente. Quando se tem a consciência é bem mais fácil. Quando se está no inconsciente né, é mais difícil de se resolver. É menos fácil de ser resolvido. E as pessoas, apesar delas falarem que não faça, elas terem o seguinte pensamento: eu não faço a mínima ideia de qual seja o meu propósito de vida. Mentira, ela sabe sim, isso é apenas uma enganação. Tem um livro chamado A Escola dos Deuses, em que ele gira em torno de passar para a pessoa que toda a realidade dela é algo criado, que veio de dentro dela e ela criou toda aquela realidade. Quando eu digo toda aquela realidade, de forma mais precisa, lê-se todo o sentimento pela qual ela está vibrando. Isso é algo que vem de dentro para todo mundo, independente da situação que está sendo vivenciada. Exemplo, existe período de escravidão. A pessoa é uma negra. Se existe uma vibração positiva, essa pessoa ela não será escrava. Em Segunda Guerra Mundial, a pessoa ela era uma judia morando na Alemanha. Se ela vibra de forma positiva, ela não será uma prisioneira no campo de concentração. A vibração determina tudo, independente da situação que está sendo vivenciada. Logo, o que foi falado, existe uma opção da pessoa quando ela acorda de ser alegre ou de ser triste. É apenas uma opção. Como eu já falei algumas vezes, o problema, né, eles não existem. As pessoas criam os problemas, porque aquele mesmo fato pelo qual a pessoa acredita ser um problema para ela, para milhares de outras pessoas aquilo não é um problema. E se não é um problema para aquelas milhares, poderia não ser para ela. Mas ela que opta por aquilo ser um problema. É uma opção da pessoa, não é o fato em si, é uma opção da pessoa. Existem diversos exemplos que provam isso. Milhares. É só você pegar o seu problema e que isso será provado. Não quer dizer que o que você diz ser um problema não deva, essa questão não deva ser melhorada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse fato não é um motivo para fazer você vibrar de forma negativa. Porque esse mesmo fato, para outras pessoas, não irão fazê-las vibrar de forma negativa. Isso estou falando, né? Não estou dizendo de algo passageiro, estou falando de uma habitualidade, uma energia de permanência. Vamos lá, vamos
para os exemplos práticos para ser bem visualizados. Tudo tem a ver com o propósito de vida. Porque se a pessoa vibra positiva, o propósito de vida é atraído de forma rápida. Se ela não vibra de forma, se ela vibra de forma negativa, o propósito de vida não é atraído. Simples assim. Covid. Exemplo atual. Tem pessoas que têm pânico, morrem de medo de contrair a doença. Morrem de medo. Assistindo notícias, acompanhando o número de morte, etc. Vibrando de forma negativa. Ela está optando por uma vibração negativa. Não importa a Covid, a existência do Covid. A existência do Covid, existe o risco de contrair a doença, mesmo para os membros aqui da nossa mentoria, que aquela nossa prática, ela deixa a imunidade lá no teto, mas ainda assim existe possibilidade, existe em razão do princípio da incerteza. Mas seria mínima, a chance mínima de contrair a doença, para a pessoa que vibra de forma positiva. A pessoa que está na nossa mentoria e faz aquela prática, nós estamos sempre fazendo aí, em média, uma vez. Hoje, eu ia fazer hoje, acabou que o mentor espiritual preferiu uma outra, mas uma média de uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, né? Ou seja, a cada 3 lives, uma prática. Nós fazemos isso, garante a imunidade para quem faz, né? A imunidade lá em cima. Mas ainda assim é possível? Em razão do princípio da incerteza. Mas mínimas chances. Mínimas. Mas essas mínimas chances, apesar de mínimas, vamos supor, as chances seriam 0,1. É uma mínima chance? Mas 0,1 indica que a cada 1000 pessoas, uma vai, nesse caso, de contrair a doença, vamos supor, a pessoa que vibra de forma positiva e está na nossa mentoria e faz aquela prática. Só fazer a prática já garante, mas vamos ir mais além. A pessoa que vibra de forma positiva, a pessoa está na nossa mentoria e faz a prática da imunidade, da energia vinda da Mãe Terra, emana para as pessoas que estão precisando, etc. Esta pessoa, ela vai ter 0,1% de pegar, em média. Mas, a cada 1000 pessoas que, se porventura estivesse na mentoria, uma iria pegar de forma matemática, estatística. Esta uma, com certeza, iria achar, né, e de forma compreensível, achar que tudo que está sendo falado aqui, que a prática ela aumenta a habilidade, ela achar que é uma balela, que é mentira. E o fato, vamos supor, é que dela contraria a doença e, naturalmente, ela iria divulgar para as pessoas, e iriam fazer com que outras pessoas também acreditassem nisso. Essas pequenas questões são verdadeiros câncer aí no entendimento de como o universo funciona, que é o princípio da certeza, mas são as regras, entre aspas, jogo. Quando eu falo jogo, de uma forma saudável. Então, é uma simples opção da pessoa. Os exemplos que eu posso citar, quando trabalhamos com pessoas, várias pessoas, a percepção aumenta muito. Porque sempre quando observamos as pessoas, principalmente alguém que estamos fazendo um trabalho, sim, de mentoria, etc., nossa percepção aumenta muito. E aí, comparando umas com as outras, fica muito claro isso que eu estou dizendo,
que unicamente, né, a questão referente aos problemas é se a pessoa considera o fato como um problema ou não. Se ela não considerar como um problema, o que a outra diz ser um problema, esse fato não vai contaminar lá. Porque no final das contas, tudo o que é feito existe um motivo, a busca pela felicidade. A busca pela felicidade. Quando uma pessoa ela opta pela felicidade, isso é uma opção, ela conseguiu o grande objetivo da vida, né? Né, que é ser feliz. E, naturalmente, o propósito de vida vai ser atraído aí essa felicidade vai se tornar em algo sobre-humano. Aí chamam da alegria sobre-humana. Aí sim, as coisas vão ficar bastante claras para ela sobre tudo que a quântica fala. Nesse exato momento que se vibra na alegria sobre-humana. Isso é uma questão de opção. Para quem gosta de ler a Bíblia e sumamente gosta desse assunto lei da atração, tem um livro que é fenomenal. Poder do Pensamento Positivo. Um pastor que escreveu. Norman Vincent Peale. A partir dele que veio aí o segredo, assim, não a partir dele, né? Mas esse conhecimento do poder do pensamento positivo originou diversas vertentes. Anthony Robbins, por exemplo, que é um cara famoso que fala sobre programação neurolinguística, a base dele, né, inicial, foi esse livro. Livro fino, Poder do Pensamento Positivo. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia e começa a ler esse livro, também essa pessoa vai ter um crescimento ainda maior, se ela ter persistência e ler o livro. Mas, como eu disse, ele é um livro, o inicial. Aqueles processos ali, eles foram melhores desenvolvidos, mas ele é excelente para ser lido. Poder do Pensamento Positivo. Vamos continuar essa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Questão do propósito de vida, Igor. Pode perguntar. Então, tipo, o propósito de vida pode ser de maneira, então, flexível. Tipo, se eu não atingir, por exemplo... Não existe só um propósito de vida, é isso? Não é uma questão... A flexibilidade é num determinado ponto. Não é na questão de uma opção da pessoa sobre qual o propósito de vida dela. O propósito de vida atual, o seu propósito de vida é um. Pode ser mais de um? Sim, existe essa questão de a pessoa ter múltiplos propósitos de vida. Mas tem um central ali regendo. A questão é, a flexibilidade se dá a partir do momento que aquele propósito de vida ele não é mais possível. Quando ele não é mais possível, um novo, de forma automática, é trazido, né, para a linha da vida da pessoa, é trazido ali. Existe uma linha da vida de todo mundo. Né? A pessoa nasce, tem a linha da vida, que uma linha, a pessoa nasce, tem um propósito. Ela vai vivendo, passa dos anos. Chega aqui, vamos supor que com 30 anos, tá? 30 anos é considerada uma idade meio que média, considerada padrão para as pessoas terem entrado em seu propósito de vida, mas não quer dizer que a pessoa que tenha 40 anos e não entrou no propósito de vida, que ela já mudou, não. Tá? É só uma referência. Não é nem bom trazer isso para as pessoas não ficarem atreladas a essa questão. Mas vamos lá, chegou lá com 30 anos, a pessoa não entrou no propósito de vida pelo qual ela nasceu, e com 30 anos não seria mais possível ela entrar. De forma automática, um novo propósito de vida vai chegar na pessoa, mas ela não vai optar por esse novo. Mas foi bom você trazer isso à tona, porque tem um fato, um fenômeno que é o seguinte, muito bem trazido por você, essa questão.
essa flexibilidade existe sim, tá? Tem situações, o universo, ele é inteligentíssimo, tá? Então, como existe o princípio da incerteza de Heisenberg, né, a partir do momento que a pessoa encarna, ela tem um propósito de vida, só que esse propósito de vida fica afastado, e na vida da pessoa é, tudo vai acontecendo uma sequência de situações em que, se ela vivenciar um propósito de vida diferente, aquilo ali será muito benéfico à coletividade. Existe sim essa questão, tá? É uma flexibilidade, ou seja, é uma flexibilidade, é uma flexibilidade existente aí, é um caso possível. O problema, né, é que muitas pessoas usam essa questão para se auto-sabotar. Elas acreditam, né, isso é algo que ocorre, né, ser entendido que o propósito seria melhor para a pessoa, esse novo propósito de vida. Não que seria melhor, se ela optasse pelo primordial, seria excelente. Mas se porventura, em razão de tudo que a pessoa vivenciou, sentiu, ouviu, escutou, etc., algo ficar muito forte no sentido da pessoa vivenciar uma profissão, né? Uma profissão ou uma meta de vida, algo que ela encare como profissão na vida dela, se isso for muito benéfico à coletividade, o universo, ele pode considerar aquilo ali como um novo propósito de vida. E o fato do universo considerar essa nova profissão, né? Essa profissão, ou algo que ela chama de profissão, o universo considerar isso como um novo propósito de vida, muda tudo. Porque se o universo não considerar, ela vai exercer essa profissão, vai ser feliz, mas lá no inconsciente vai ter aquela frustração, ela não vai galgar aí o sentimento de alegria sobre-humana, mas vai ser muito feliz. E esse muito feliz já é acima da média da maioria. Então, por ser acima da média da maioria, ela se satisfaz, ela acredita estar no propósito de vida, porque ela não tem noção do que significa, do que é o sentimento de alegria sobre-humana. Por isso que ela tem essa falsa percepção. Porém, se o universo considerar essa nova profissão como um propósito de vida novo da pessoa, ótimo, ela vai sim vibrar na alegria sobre-humana. Foi compreendido? Foi bom você ter trazido essa questão à tona. Foi compreendido isso? Sim. Só depois eu vou te chamar no privado ali, então, uma questão só, Muda aí, ó. O microfone tá aquele. Você tem que fazer aquela mudança que você fez aquele dia para ficar mais claro. Ele tá vindo picotado. A sua fala. Show, pra mim, tudo, então, só depois eu vou te chamar no privado ali pra Beleza. falar uma questão pessoal. Maravilha. Outro ponto. Isso é de subimportância. E isso que eu vou falar agora faz toda a diferença. Isso aí não é inédito, mas para a maioria aqui vai ser inédito. Mas vou dar um exemplo que eu nunca dei. A, a aceitação da realidade é muito importante também. Porque enquanto se vivencia uma realidade falsa, é impossível a pessoa vivenciar o propósito de vida. E como existe o ego ele tem uma tendência a querer vivenciar fantasias, algo que não é real. E quando se deixa trabalhar por um pouco, que seja um pequeno intervalo de tempo, durante esse pequeno intervalo de tempo, várias informações vão chegar à pessoa, só que
No que for cessado esse intervalo de tempo pelo qual a centelha divina está conversando com a pessoa e o ego voltar a tomar conta, essas informações aqui, elas vão ser o quê? Ofuscadas. Ofuscadas e indo para um esquecimento. Ou para ela vai desacreditar dessas informações passadas pela centelha divina nesse pequeno intervalo de tempo. Vou citar um caso real para ser compreendido. Existe a ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto, pela qual eu sou usuário. É um fato, né? Todo mundo, depois de um certo tempo de uso da ferramenta, ou simplesmente estudando, tem-se a percepção, uma percepção da realidade da ferramenta, do como aproveitar melhor, que significa vibrar nessa frequência da ressonância, confiando 100% no todo, em Deus, no Criador. Como assim? Simples, vou resumir. Na ressonância harmônica, né, a ressonância harmônica, quem pode falar isso, quem pode falar melhor sobre isso é o Criador, ou eu indico a Andrea, que é uma assistente, a assistente mais antiga dele, que eu tenho contato, inclusive ela já participou aqui da live. Eu vou chamar ela para participar de da live para poder falar melhor. Ela já participou de algumas. Eu tenho contato do WhatsApp, quem quiser também, ela marca videoconferência, etc. Mas, falando como usuário, a ressonância harmônica significa uma transferência de ondas. Um conhecimento, seja uma frequência, seja lá o que for, passada para a pessoa através de onda. Da mesma forma que o que eu estou falando está chegando até você, em tempo real, eu estou no Rio de Janeiro. Você está aí em São Paulo, ou no Paraná, no Rio Grande do Sul, João Pessoa, em Manaus, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Brasília. E tudo que eu estou falando está chegando praticamente em tempo real até você. Por quê? Porque tudo é uma onda. É uma única onda. E as informações estão aqui espalhadas. Como se tivesse. Não é que estão aqui espalhadas, estão todas no vácuo quântico, que também faz parte dessa única onda. Então a transferência é automática. Puf! Moral da história. Existe a ferramenta ressonância harmônica e existe, quando fazemos o uso dela, a pessoa ela pode fazer pedidos. Pede a informação do livro X, a informação, o arquétipo assado. Ela pede. Só que chega num determinado momento, que a pessoa vai estudando e usando, que ela entende que basta pedir uma única frequência, uma única informação. O quê? A unificação com o todo. Ou, né, a existem suas variáveis. Soltar tudo, desapego total, ou buscar primeiramente o reino de Deus. Só isso, só essa informação, uma única informação, alguma dessas aí, que praticamente uma é igual à outra, graça divina, por exemplo, isso por si só é o melhor a se fazer para se ter um máximo de aproveitamento possível que a pessoa pode ter com o uso da ferramenta. Essa percepção, né, do que a pessoa ela vai ter do que ela for estudando. Só que do que ela for estudando, essa percepção vai chegando, ela não fica muito clara. Só que quando a pessoa está em contato com a centelha divina, essa percepção fica claríssima. Claríssima. Só que aí, né, do que o ego volta a tomar conta da mente da pessoa, a pessoa ela começa
a mudar. Não, eu tenho que pedir. Aí é o ego falando, eu tenho que pedir o arquétipo da prosperidade financeira, eu tenho que pedir o arquétipo da sedutor, eu tenho que pedir dinheiro, eu tenho que pedir apartamento, eu tenho que pedir uma, uma fazenda, uma lancha, etc, etc, etc. Mas, quando ela volta a vibrar, a ter a sintonia com a centelha divina, ela entende que não. O melhor a se fazer, se ela quer isso mesmo, a forma mais rápida dela ter isso tudo que foi falado, estudo, fazenda, lancha, 1 bilhão, a forma mais rápida dela ter isso é fazendo um único pedido, unificação com o todo. Aí quando o ego, isso, né, quando ela está em contato com a centelha divina. E quando o ego volta a tomar conta, essa percepção, entre aspas, desaparece, ela é desacreditada. Então, tem de haver uma inteligência aí. Quando você está em contato com a centelha divina, ela tem que mentalmente trabalhar do sentido, ó, o certo é isso. Só que eu sei, isso é um jogo mental que se faz. No caso, com a ressonância harmônica, aconteceu várias vezes em diversas situações na minha vida. Eu estou citando um exemplo, né, que é com a ressonância harmônica. Quando eu estava vibrando na centelha divina, e eu tive essa percepção, e como eu sabia que eu vibrava na centelha divina, eu tinha essa percepção, e quando viesse o ego, eu sabia que o ego ia tomar conta novamente, e essa informação seria desacreditada, naquele momento que eu estava vibrando, junto com a centelha divina, eu fiz um jogo mental. Eu praticamente escrevi na minha mente, que eu sabia que o certo era fazer um único pedido, mas que assim que o ego tomar conta, ele vai me fazer acreditar que não, mas que o certo é fazer um único pedido. Deixei isso gravado. Logo, o ego veio novamente e, apesar daquela toda a pressão em me fazer desacreditar da informação dada pela centelha divina, de fazer um único pedido, como eu escrevi mentalmente, fiz esse jogo mental, na hora quando chegou os pedidos, e na hora, né, que eu fui fazer o pedido da ressonância, né, da ativação aí, eu acho que essa aí foi não me lembro qual foi, na sexta, eu acho, na quinta, que é a quinta, na primeira, foi na quarta. A primeira vez que eu fiz o único pedido foi na quarta. Quando fui fazer, o ego veio latejando, mas eu tinha escrito na minha mente que naquele período que eu estava vibrando junto com a centelha divina, o certo era fazer o único pedido e aquilo era o correto a se fazer. Eu estava naquele momento dominado pelo ego, por isso não estava querendo fazer um único pedido, estava querendo fazer vários pedidos. Em razão desse jogo mental, eu fiz um único pedido. Eu trouxe esse exemplo. Na sua vida, com certeza, esse processo aconteceu várias vezes. Você ter certeza de algo em um determinado momento, certeza absoluta, só que aí passa e o ego toma conta, e aquilo pelo qual você tem certeza, você se deixa ser desacreditado. Mas lá no inconsciente, lá bem mais no fundo, aquela certeza está lá. Mas você fica contaminado pelo ego. Mas vão vir insights, né, curtos, de que o certo era aquele pensamento que você teve quando você estava vibrando na centelha divina. Quando eu digo vibrar na centelha divina, as pessoas, na prática, elas não sacam que elas estão vibrando com a centelha divina. A maioria das pessoas não tem essa percepção. A percepção que se tem é uma certeza de algo. Ponto. Mas essa certeza, ela é logo depois contaminada. Só que tem períodos em que essa certeza volta. E logo depois ela é contaminada. Esse processo, na sua vida, ocorre várias vezes. E quando se faz esse jogo mental que eu trouxe, que eu mencionei para vocês, ou seja, naquele momento de vibração com a centelha divina, pelo qual a maioria das pessoas não sabe que é um contato com a centelha divina, é apenas pensamento, ela acredita que é apenas pensamentos que vêm à mente, né, sentimentos, mas tem uma clareza muito grande.
nesse exato momento, ela tem que fazer um jogo mental. Ó, isso é o certo, né? Escreve na mente. Escreve, pode ser numa folha também, se quiser. Ou nos dois. Esse processo faz uma pessoa entrar no propósito de vida também. Esse processo, às vezes, por si só. Uma outra questão. Continuando essa parte de negação da realidade, focado no propósito de vida. Tem uma teoria da psicologia que não é absoluta, tá? Ela não é absoluta, mas ela é muito ocorre de forma frequente, que é o fato do que incomoda, ou aquilo que o defeito das pessoas que incomodam você tem grande chance de ser o seu defeito. Isso não é uma regra absoluta. Mas quando existe, né? Porque podem ser outras questões, mas ela é muito forte. Existe muito, é uma grande probabilidade do que o que te incomoda, o defeito da pessoa, ou às vezes não é nem um defeito, é um comportamento de alguém que lhe incomoda, mas lhe incomoda de forma de você ficar com raiva da pessoa, sentir uma certa raiva, sabe? Daquilo ali ser o seu defeito. Só que o ego, ele não permite determinados defeitos. E tem, dentro dessa questão, tem um que é muito forte e que o ego bloqueia, assim, muito. Não é todas as pessoas que vivenciam, mas eu vejo aí umas 30% das pessoas vivenciando. Eu vivenciei e me fez muito bem. Quando eu fiz uma aceitação ali daquela realidade, foi que me fez dar uma crescida. Tá com atraso? Voltou. Foi que me fez dar uma grande expansão. No meu caso, eu percebi que a burrice das pessoas me afetava. E aí eu falei, o que eu fiz foi fazer esse processo. Isso tem alguns anos. Falei, na verdade, quando me veio, né, esse conhecimento do defeito do outro ser algo o defeito das pessoas que me incomodou muito ser provavelmente um defeito meu, quando eu fui fazer essa prática, o primeiro comportamento que me veio foi esse. Um comportamento que denotava a burrice das pessoas. Eu falei, nossa, então eu sou burro? O ego não aceita isso, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Bom, aí assisti um filme. Não, o filme veio depois. Eu comecei a pensar nessa questão e eu não aceitava. Aí, eu acho, é claro que isso aí foi com certeza, acho não, tenho certeza absoluta, falar que eu acho seria até ingratidão. O meu mentor espiritual desse momento, ele me deu uma ajuda, né, para dar uma enfraquecida, dar uma baixada de guarda no ego. Que foi o quê? A seguinte questão. Ó, o pensamento que me veio, o insight. Foi o mentor espiritual conversando comigo. Bom, independente, Igor, de você ser considerado burro ou inteligente, com certeza absoluta, ficar mais inteligente será altamente benéfico a você. Me veio esse insight. Isso é um fato. A partir desse insight, aí eu analisei novamente, né? Pô, comportamentos, né? Pessoas que denotam burrice me afetam. Mas eram, assim, eram questões que eu achava muito.
eu considerava muita burrice, tá? Grosso modo falando. Muita burrice. Me incomodava e eu fui a analisar, eu tinha os mesmos comportamentos, iguais, iguaizinhos. Mas a clareza de que eu tinha os comportamentos iguais só me veio em razão, o ego só abaixou a guarda, porque o fato, né, e logo só me veio pelo fato de que pelo fato de eu ter um entendimento passado pelo mentor espiritual, que de qualquer forma, sendo considerado burro, inteligente, primeiro que burro e inteligente depende de quem está observando. Independente disso, ficar mais inteligente seria benéfico. E logo, eu considerar um padrão de inteligência uma burrice, significa que eu quero um nível mais elevado. E aí eu entendi que me considerar burro seria altamente benéfico para mim naquele momento. Por quê? Porque a partir daquela questão, eu mesmo, e isso foi real, eu comecei a me esforçar para ficar mais inteligente. Mas essa aceitação, nossa, eu sou burro, isso o ego não, ele não admite. A grande questão é, burro a partir da visão de quem? Né? Esse trabalho tem que ser feito para o ego baixar a guarda, senão, se o ego ficar com a guarda levantada, é muito difícil. É nocaute atrás de nocaute. Então, eu pensei, burro na percepção de quem? Né? Porque o burro para um pode ser muito inteligente para os outros. Assim como o pouco para uns pode ser muito para os outros. Por exemplo, R$ 1.000 para um morador de rua é muito. R$ 1.000 para o dono do Banco Safra é pouco. Então, é uma questão de percepção de quem está avaliando. E, nesse sentido, me considerar sempre que eu tenho que estar no alto nível e considerar o meu padrão atual baixo porque na verdade eu quero ser um alto nível, isso acaba sendo atraente para o ego. Esse jogo, se não for feito, o ego não abaixa a guarda. Mas é difícil ter essa percepção. Eu estou trazendo para vocês de forma mastigada. Não sei se estou sendo claro. A partir desse momento, né, aí eu comecei a ler livros sobre como aumentar a capacidade do cérebro. Aí me veio os áudios binaurais, me veio a meditação. Isso bem antes de iniciar o estudo da quântica. Aí comecei a ler sobre alimentos que faziam bem para o cérebro. Aí eu assisti o filme Sem Limites, aí que foi o ápice. Aí eu comecei a buscar os nootrópicos, as pílulas da inteligência, naturais. Resumindo, essa aceitação... continuando, vou falar mais um pouco dessa questão da inteligência. Eu assisti o filme Sem Limites, porque é curiosa essa questão, porque remete a outras questões importantes. Eu fui assistir o filme. Sabemos que a maioria das pessoas estão do chamado segundo degrau, onde está a questão sexual e a questão do dinheiro. A maioria das pessoas ou a maioria tem os dois problemas, e dentro dessa grande, como eu digo maioria, 90 e... tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Deve ter um pouquinho mais hoje já. Mas vamos considerar 7 bilhões no mundo. Dessas 7 bilhões, 500 bilhões estão no degrau 1. Elas têm um único foco em pensar como fazer para se alimentar. Porque se ela não fizer isso, ela não vai se alimentar e vai morrer de fome. É sobrevivência. São pessoas bem... pessoas que a realidade dela, morrer de fome é algo muito possível. 500 milhões, logo de cara, aí já tira. Então, degrau 1.
Não tem como ela pensar em mais nada. Só em ter comida para se manter vivo. Tirou os 500 milhões. Aí ficou o quê? 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Aí 6 bilhões, 499 milhões, ou 498 milhões, segundo degrau. Ou seja, quase que todo mundo. Depois do primeiro degrau. Sexo e dinheiro ali. Nesse sentido, eu estava no segundo degrau e eu assistindo o filme. Aí, pô, maneiro, inteligência, não sei o quê. Só que as cenas que mais me faziam querer aumentar a capacidade do cérebro foram cenas em razão da... Porque nesse filme, o rapaz ele encontra uma pílula chamada NZT que aumenta a capacidade cerebral assim, de forma... Eu acho que o filme cita 100%. Né? É claro que isso não é real assim. Não é real entre aspas, né? Mas filme é filme. E da nossa realidade mesmo, isso aí ainda é algo cientificamente não provado, mas sabemos que existe sim, e já é possível isso. Mas vamos trazer, né, essa realidade aqui, levando em consideração a Matrix. Então, seria algo impossível. Mas no filme NZT, uma pílula que fez o cara elevar a 100% a capacidade cerebral. E isso fazia com que ele estudava bolsa de valores, ações e pô, multiplicava. Mas o que mais me despertava a atenção é que quando ele conhecia uma mulher, ele rapidamente conversava, não sei o quê. Aí ele falava assim, e ela não teria chance. E saía com a mulher e aparecia ele em algum lugar fazendo sexo com ela. Nossa, aquilo ali, puf, fazia, não, eu quero buscar. Ou seja, era algo, isso ficou claro que o meu segundo degrau estava naquela questão, era o ponto principal. Né? Essas percepções são importantes para depois, né? E assim, mesmo na hora a pessoa não sabendo dessas questões, né? Eu não sabia na época, mas em meditações, eu fazendo lembranças, essas questões me vindo à tona, me vieram, isso já tem alguns anos, me vieram a percepção, claro que isso era algo a ser resolvido. Né? E isso provava que eu era uma anta, né? Porque numa pílula que fazia a pessoa chegar a 100% da capacidade cerebral, e o que mais me motivava era isso, então uma pessoa, né, entre aspas, burra, né? Até porque não precisa de pílula de 100% para conseguir isso, é a coisa mais fácil do mundo, mas poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento também, né? De sedução, etc. Só aquelas que têm o universo só dá esse conhecimento para aquelas pessoas que têm a responsabilidade. Nessa época eu nunca teria esse conhecimento, né? Então por isso que a pílula me motivou. Né? Hoje a pílula, isso aí iria me motivar de forma alguma. Seria algo muito pequeno para levando em consideração que o cérebro está trabalhando em seu nível 100%, muito pequeno. Ou seja, isso é algo amplamente superado. Mas, na época, despertou minha atenção. Logo, se você fizer essa prática, qual prática? Toma uma pílula, se você imaginar, toma uma pílula. Seu cérebro vai a 100%. Aí você traz as possibilidades. Né? Relacionamentos, dinheiro, amizades, reconhecimento das pessoas, por exemplo, você ser autor de livros. Faz esse processo. Ele é muito bom para duas situações. Uma, para você ver onde existem problemas, e dois, para você ter informações ou até mesmo observar de forma clara o seu propósito de vida. É uma prática poderosa.
Pode fazer rapidinho agora aí, ó. Seu cérebro, 100%. Puf. Aí coloca aí 5, 6 situações. E com 100% do seu cérebro você iria conseguir. Qual delas desperta mais sua atenção? O poder. Oi? O poder. E aí todo mundo fez? Poder, Albert. Isso. Daí o poder, mas o poder daria o quê? Possibilitaria você fazer o quê? Poder de influência, negócios, conexões mais fortes, mais amplas, né? Ou seja, resumindo, persuasão é o que. Pá. Pode ser. É que na verdade é uma carência que você tem, persuasão. Ou seja, nesse caso, seu propósito de vida está intimamente atrelado a você aumentar o seu poder de persuasão. Seguindo, saindo dessa questão, realidade, eu vou trazer uma questão real. Aí eu parei de fazer dar consultorias para pessoas. Praticamente parei, não digo zerei, não, para pessoas que não são da mentoria. Só que aí surgiu uma pessoa que me viu meu contato no YouTube, né? E aí entrou em contato, eu tava sem tempo, eu falei pra ele, olha só, o que eu posso fazer por você, cara, é no dia X e assim, 10 horas da noite. Foi até um horário bom, porque, por exemplo, com uma menina aqui da mentoria, que eu fiquei de conversar com ela, na DGL, tá marcado, eu marquei de falar com ela hoje, de hoje para amanhã, né, depois de meia-noite, 4 horas da manhã, marcado, pra gente conversar. Né? Mas ela é da mentoria, então eu tenho que arrumar um espaço. A minha preferência é sempre para quem é da mentoria. Mas aí esse rapaz, né, beleza, encaixou ali. E aí eu conversando com aí iniciamos a consultoria, conversando com ele, conversa bem, ele, né, várias questões ali de crenças de mais autossabotagem frente à quântica, né, normal, aquele padrão básico. Só que no que diz respeito à questão financeira, ele é uma pessoa altamente bem sucedida. É claro que ele me falou que, não, eu ganho é, cento, quase R$ 200 mil por mês líquido, etc. Aí, né, conversa bem, eu perguntei onde, o que ele fazia e tal, peguei as informações corretas e busquei na internet rapidinho ali para ver se batia. Por que, que eu fiz isso? Porque senão eu já saberia que aquilo ali é um problema, uma questão de ego dele, que aí quando é isso, viver uma fantasia, uma falsa realidade, né? Numa consultoria, então é porque é algo a ser resolvido. É por isso que eu fui confirmar. Mas bateu. Pá, pum, bateu. Aí, pô, beleza. Então, financeiramente, cara, ele tá muito bem melhor que eu. Então, tem informações nesse sentido que vão ser úteis para mim. Mas a consultoria era para ele, mas é unir útil ao agradável. Aí, logo de cara, a primeira pergunta que eu fiz, aí eu falei, pô, se você ganhasse, é clássica, aquela pergunta clássica, se você ganhasse 5 bilhões de dólares, o que você faria hoje? Perguntei para ele. Para quem nunca respondeu esta pergunta, também pode aí responder mentalmente. Já fiz essa pergunta várias vezes nas lives. Mas quem nunca respondeu pode responder aí mentalmente. Mas responde agora, porque eu vou falar, a partir do momento que eu der a resposta dele, vai estragar toda a prática. Já deu para responder. Aí ele me respondeu assim:
Cara, eu investiria boa parte nos negócios que eu faço hoje. Logo, os negócios dele são o propósito de vida dele. Fato. É um macete para saber se a pessoa está no propósito ou também para saber qual é o propósito. Aí, né, no que isso se confirmou, eu falei, pô, o cara, bem sucedido, está no propósito de vida, então tem, né, tem informações dentro desse setor que serão boas dele, trazidas dele. Aí conversa vai, conversa vem, conversando outras questões, também conversando sobre essa questão da prosperidade financeira. E aí ele me trouxe um ponto muito interessante. Porque dentro, né, dos diversos livros sobre prosperidade financeira, existem questões que se contradizem, né? Autores aí renomados falando coisas diferentes, antagônicas, ou seja, contrárias umas com a outra. Bom, e aí eu perguntei para ele, eu não sei qual foi a pergunta que eu fiz, mas o que veio à tona foi a seguinte questão: pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo ou não? Exemplo. Por que veio isso à tona? Porque eu estava conversando com ele e eu senti que existia um propósito dele também de passar esse conhecimento, porque é uma pessoa que veio de baixo, diversas crenças limitantes lá do pai, ele superou isso e hoje, né, e continua crescendo. Então isso seria, essa vivência, ele trazer essas informações para as pessoas, seriam algo bacana. E aí ele falou a mesma coisa que um outro amigo meu me falou também. Um outro amigo meu de infância aqui do Rio que está bilionário. Ele falou o seguinte: cara, para eu falar sobre isso, eu quero estar num nível muito alto para realmente poder falar. Bom, logo de essa questão exata que ele falou, isso por si só, o motivo não é esse, tá? O motivo, eu tenho certeza que não é esse. A questão é o que vem agora. Aí eu falei, cara, mas o que você já conseguiu, você não pode passar, porque tem muitas. O que você já conseguiu seria benéfico para muitas pessoas. Então, essa questão, você não pode passar. Aí ele me falou o seguinte: mas se eu colocar a energia em passar esse conhecimento para as pessoas, isso vai prejudicar no meu objetivo de, né, chegar num ponto muito alto no que diz respeito a estar, no que diz respeito à prosperidade financeira. Foi aí que eu trouxe à tona um conhecimento do livro Os Segredos da Mente Milionária. Falei, cara, mas essa crença que você está tendo é uma crença limitante. Isso de que não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. O livro fala isso. Segredos da Mente Milionária. Aí ele me falou assim, cara, todo o meu crescimento foi em razão de uma questão. Isso ele falando, tá? Claro que não foi só uma questão, mas realmente essa foi uma questão que realmente faz qualquer uma crescer. Que vai um pouco contra o que o livro fala de que a pessoa não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte: se quer ter um crescimento em alguma coisa, a pessoa tem que ser obcecada por aquilo. Obcecada. Ou seja, ele me falou, eu sou obcecado pelo meu trabalho, por isso meu trabalho cresce, cresce, cresce. Bom, como é o propósito de vida, então ele tem alegria, ok. E uma coisa algo muito importante, né, que faz a mente expandir bastante, é exatamente isso, colocar um foco em algo e ir a fundo naquele algo, seja o que for, ir a fundo. A fundo.
independente do que for, escolheu, vai a fundo. E isso é algo que aumenta a percepção de qualquer pessoa. Porque, no que diz respeito ao propósito de vida, o que mais faz uma pessoa não entrar no propósito é justamente o fato dela andar de galho em galho. Galho em galho. E não acabar nada que se inicia. Pelo contrário, cada vez mais a pessoa pode ter uma tendência a ficar um tempo menor em algo. É muito comum isso, por exemplo, em livros. A pessoa inicia a leitura de um livro, mas lê até... Né, o livro tem 300 páginas, ela lê 40 e passa para outra. Aí ela diz que está lendo 3 ao mesmo tempo, acha isso o máximo. Autossabotagem. Em vez de 0 a 1, depois vai para o outro. Isso é uma coisa disciplinada. Estou lendo 3 ao mesmo tempo. Isso é autossabotagem. Comprar livros novos, tendo livros em casa pelo qual ela tem de ler, ela quer ler, mas ela não leu uma página e ainda assim compra novos livros. Isso é uma forma de se auto-sabotar. Isso tudo, essa energia negativa é totalmente contrária ao fato de uma pessoa entrar no propósito de vida. Escolher algo, seja lá o que for, independente se não é a propósito de vida, se é ou se não é, mais algo, e ir a fundo, por exemplo, agora, persuasão. Foi falado aqui. Essa pessoa, e persuasão é algo muito legal, muito bacana. A ideia que eu tive, talvez eu coloque em prática ainda, estou muito tempo, mas eu tenho certeza que iria bombar, mas primeiro tem que praticar, a minha prática quanto a isso eu tenho que melhorar muito, mas é uma ideia que eu tenho certeza que se eu colocasse isso em livro, esse conhecimento de forma que agregasse as pessoas em livro, seria campeão de bilheteria, persuasão no WhatsApp. Porque existem muitos livros de persuasão no dia a dia. Mas hoje em dia, tudo muito é WhatsApp. E com certeza existe porque no que eu já meditei, já me veio várias informações. Só que uma ou outra eu pratico, né? O conhecimento, as técnicas de persuasão específicas do WhatsApp, né? Muitas técnicas sobre persuasão já dão para usar no WhatsApp. Tá? Mas tem outras que são específicas do WhatsApp e não são comentadas. Não tem nenhum livro, curso sobre isso. Persuasão no WhatsApp. Persuasão direto. Então, tem jogo do T, essas palhaçadas, persuasão mesmo, né? Algo, né, que lida, não é da questão de atração sexual, é questão de ser persuasivo com ambos os sexos, dependente da opção sexual, nada a ver com atração sexual. É a questão de ser persuasivo, ser querido. É algo fantástico, porque muitas pessoas, eu sou uma delas, o sentimento passado numa conversa no WhatsApp não bate com o sentimento real. Muitas vezes acontece comigo. Eu já percebi isso. Né? Aí por isso que aí, quando me vem isso na mente, eu uso o áudio. Porque o áudio não engana. Tá? Então, isso é uma ferramenta que seria poderosíssima. Quando a pessoa estuda persuasão e vai a fundo, essas ideias vêm. Essa ideia da persuasão no WhatsApp me veio no momento que eu estava focado em estudar persuasão. Aí me veio essa ideia. Tá? E aí eu parei e fui para outro, porque né, eu tinha coisas mais importantes. Tá? Mas se eu fosse a fundo quanto a isso, o ganho seria muito bom. Eu fui a fundo em outras questões. Né? No momento eu não tenho tempo para ir a fundo sobre isso. Mas qualquer questão que se vai a fundo, a pessoa é algo maravilhoso. Inclusive ideias para ganhar dinheiro bem, como essa aí da persuasão via WhatsApp. Alguém já viu um produto falar sobre isso? Alguém já viu? Fala para mim. Eu nunca vi. Não existe. Não existe. Ó, se alguém quiser criar, pode criar à vontade, tá? Essa ideia é livre. Tudo que eu falo
é livre. Se alguém quiser criar esse produto, fique à vontade. E vai ser, se for algo que realmente agregue, vai ser campeão de bilheteria, tá? É mais de R$ 1 milhão no lançamento desse aí. Não digo no primeiro, mas no segundo lançamento, fato. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Eu vou encerrar a live. Focar em duas coisas ou propósito definido? O que você considera ser. Você está perguntando o que eu acho que seria melhor? Isso. Olha, eu, no momento, eu tô com 2 focos. 2. Isso varia de pessoa para pessoa. Uma coisa que eu percebi, tá? Então vamos continuar até 22h30. Uma coisa que eu já percebi, que é o seguinte. Tira o áudio aí, quem tá com o áudio ligado, por favor. Que é o seguinte, existem, tudo que é falado, existem níveis de compreensão, né? O que eu falei hoje, pessoas aqui, umas entenderam de uma forma, outras entenderam de uma forma mais clara, outros mais clara ainda, outros entenderam muito pouco, tá? Existem níveis diferentes de percepção. Nesse sentido, agregando a isso que eu falei, só para exemplificar, tem pontos em que eu vou dar um conceito, vou falar algo dentro de um contexto e em outro contexto eu vou falar exatamente o contrário. Vai parecer qual é? Você uma hora fala que o certo é fazer isso e outro momento fala que o certo é fazer aquilo. Mas são contextos diferentes. Por exemplo, eu posso falar que, olha, essa situação, isso de achar que tem que focar em algo, ficar só nesse algo, eu vou falar que isso é uma crença limitante dentro de um contexto. E em outro contexto eu vou falar que a pessoa ela tem que focar em algo. E quando ela mistura as energias, lembra que eu já falei sobre isso? Quando a pessoa mistura as energias, ela está se auto-sabotando. Depende do contexto. Aí é o nível de percepção de cada um para entender isso. Mas dentro da sua pergunta, você... Ih, mexeu a câmera aqui. Dentro da sua pergunta, você perguntou focar em duas coisas ou no propósito de vida. Nesse sentido, não, a resposta é clara, propósito de vida. Não tem nem o que pensar. Não, Tá? no caso foi propósito definido. Ah, Ou tá, você tirou na pergunta. definido. Isso, Propósito uma coisa. definido ou duas coisas. Então, depende do contexto, depende. Ó, focar no que quando eu falei que a pessoa ir a fundo em algo e isso vai trazer para ela uma percepção muito boa, né? Seria ficar no propósito definido. Mas esse procedimento para a pessoa na atual conjuntura seria benéfico para ela? Para você seria, por exemplo. Tenho certeza. Para outras, tá? O ideal seria isso e mais alguma outra. Se ela achar que ficar só nisso seria autossabotagem, seria. Aí vamos focar nisso aí. Por quê? Porque foi a percepção que eu tive. Quando eu li Os Segredos da Mente Bilionária, nesse capítulo, que a pessoa que acha que focar, que fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso seria uma crença limitante das pessoas que têm escassez, quando eu li isso, eu percebi que eu estava atuando nisso. Mas por que eu percebi isso em mim? Porque realmente eu estava com um foco em algo, né? No caso aqui era a mentoria,
e deixei outros de lado. Mas, no meu dia a dia, eu claramente percebi que dava para ter os dois. Porque tinha momentos em que eu estava assistindo uma série, poderia estar fazendo esse segundo algo. Tinha momentos que eu estava fazendo uma outra coisa e poderia estar fazendo esse segundo algo. É assim, mas em vez de ser este segundo algo, você poderia focar tudo no primeiro, tá? Mas mentalmente não dava, não tinha condição. Nesse sentido, então estava sendo uma crença limitante eu achar que não podia fazer as duas. Fui claro? Então, isso depende do contexto. Se a pessoa falar, estou focado em mergulhar no conhecimento da persuasão para ser uma pessoa altamente persuasiva. E em razão disso, não vou fazer mais nada, vou focar nisso. Ok. Aí ela estuda isso, estuda bastante isso, mas ela perde umas 3 horinhas aí assistindo uma série, né? 4 episódios seguidos. Ela perde aí mais 1 hora no Instagram. Logo, essas 4 horas que ela estava usando como uma forma de relaxar a mente para poder voltar a estudar persuasão, né? Porque estuda muito uma coisa, às vezes, né, a pessoa tem que ter um descanso mental, tá? Seria o momento dela fazer o segundo algo, em vez de ir para a série, né? Esse segundo algo seria a forma dela relaxar do estudo da percepção, do estudo da persuasão. No meu caso, foi mais ou menos assim. Então, existem o contexto, e a percepção da pessoa sobre o contexto. Logo, o conhecimento do livro, o conhecimento de qualquer livro, a pessoa tem que ter essa expansão, né? De pegar aquele conhecimento e colocar dentro de um contexto e fazer sentido aquele conhecimento dentro daquele contexto. Agora, se ela pegar aquele conhecimento e achar que em qualquer contexto vai funcionar, aí que está o detalhe, o erro. Foi respondido? Albert. No caso, vai variar de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa e varia também com a mesma pessoa dependendo do momento que ela está de vida dela, que ela está vivenciando. Foi claro? Isso é uma coisa muito simples de se analisar. Muito simples. Né? Muito simples. Na prática, opta primeiro por focar em algo. Ok. Aí fica lá. Fica 2 semanas fazendo isso. No final dos 15 dias, observa os seus dias. Levando em consideração essas 2 semanas, teve períodos em que você poderia estar fazendo uma outra coisa? Sim ou não? Se sim, você faz 2. Se não, beleza. É muito simples na prática isso. Ter essa resposta que você... dessa pergunta que você trouxe aqui. Beleza? Foi esclarecido? Foi esclarecido, né? Só que a questão é que nos estudos é como você trouxe no começo, quando você iniciou a sua fala, né? Porque alguns autores defendem uma tese e outros defendem outra. Por exemplo, no livro da Mente Milionária tem essa questão, que dá para fazer as duas coisas. No livro do Napoleão Hill, uma entrevista com o Diabo, o homem que entrevistou o Diabo, no caso, ele fala que a pessoa tem que ter o propósito definido, que é focar. Tem outro livro também que fala que é a única coisa. Que Pense e Enriquece também fala isso, do Napoleão Hill. Então, assim, aí sempre rola essas divergências, como você falou, acaba confundindo um pouco. Veja bem, a palavra propósito definido aí é só uma nomenclatura, porque ela pode ter 2 coisas e ter um propósito definido também. Isso, tá? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi.
Às vezes, essa segunda é algo que faz parte desse propósito definido, mas a pessoa não está observando uma relação entre as duas. Mas, na verdade, o um, às vezes, é primordial para a outra. Então, não seriam duas, as duas seriam uma. Só que a pessoa não enxerga isso, e aí seriam duas. No caso, elas se complementam, Igor. Exatamente, poderia se complementar. Por exemplo, foca na mentoria ou foca no estudo da persuasão? Pô, a persuasão é ótimo. Uma pessoa que está fazendo mentoria, que está querendo ser mentor. Então, por que separar as duas? Por que não deixar as duas numa só? Ainda tem esta questão. Por exemplo, do caso do rapaz lá, que falou, não, tem que ser obcecado do trabalho. Mas quem garante que se ele também... Não, quem garante não, isso é um fato. Que se ele passasse esse conhecimento para pessoas, isso faria com que o propósito dele triplicasse. Eu tenho certeza disso. Mas ele não enxergou dessa forma. Ainda tem essas questões. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes realmente são duas coisas incongruentes. Mas é o contexto. É por isso que quando a gente passa o conhecimento, mas isso é um dever de quem está passando o conhecimento. Ele saber que as pessoas que estão escutando, umas vão entender de uma forma, outras vão entender de outra, outras vão entender de outra. Isso é normal. Não que vão entender de forma diferente. Às vezes acontece de forma diferente. Mas umas vão entender de forma mais profunda, outras não. Foi compreendido? Já chegou? Minha cachorra já chegou aqui. Então, eu vou encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Final? Oi, Igor. Pode perguntar. Tino Rodrigues, fazer duas coisas ao mesmo tempo não seria um tipo de sabotagem que você não faz uma coisa, faz uma coisa e nem outra? Então, sim, dependendo do contexto. Você tem que analisar. Eu citei isso durante a live, né? Muitas pessoas têm essa questão como a maior forma de auto-sabotar entrar no propósito. Ficar de galho em galho. Ou, né, ficar duas coisas ao mesmo tempo e nenhuma nem outra vai. Aí é o momento dela colocar em prática o quê? Foco em algo e ir a fundo naquele algo. Seja o que for, independente, ela escolhe, não importa. Vai ao final, porque por mais que ela escolha algo, vamos supor, um livro, ela escolhe um livro e decide, vou ler até o final. Aí ela está lendo. Do que ela chega na metade do livro, vem a ela um outro livro que está muito claro ali que esse segundo livro seria muito mais benéfico a ela. Não importa, ela tem que continuar na leitura do primeiro até o final. Por quê? Não é questão, a questão toda aí não é o conhecimento do livro. É muito mais do que isso. A questão toda aí está em fazer a mente dela se adaptar em terminar algo que se inicia. Não é o conhecimento do livro. A preocupação é trabalhar a energia. O ler o livro é apenas um instrumento. Foi entendido? Entendido. Pera, minha cachorra mexeu aqui. Agora já. Bom, mais alguma pergunta? Pode fazer, ó. Tá liberado as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Jones, Albert, Carla, Alexandra, Davi, Carla, Elisângela, Ellen, Elis. Alguma pergunta? Isaac, Joyce, Carla, Cardoso, Luiz Oliveira, Ieda, Elmira, Maurina, Micael, Paula Tomassini, Rafael Araújo, Rosalina, Selma, Sheila, Tino, Vanessa, Felipe. Perguntas? Eu acho a parte das perguntas a melhor parte. Pena que são poucas. Então,
Quem é que falou agora? Hoje não, só para eu saber. Tá. Qual Elis? Elis, interior de São Paulo? Ah, tá. Maravilha. Agradeço. Igor, Opa, pode falar. se você fosse passar uma chave, um código referente ao propósito de vida, qual seria ele? Se eu fosse passar uma chave, Isso, eu, específico, referente ao propósito de vida. eu passei algumas aqui durante a live. Sim, uma específica. Vou falar dentro das que eu falei. A que eu acho que é aquela, para quem não fez, para quem ainda não fez a prática, ou para quem já fez, né, a da pergunta dos 4, se a pessoa ganhasse 5 bilhões, o que ela faria? Aquela ali é muito precisa, tá? Muito precisa. Uma outra chave, além dessa, para falar, deixar essa e mais uma. Tá aí. Se a pessoa soubesse, se você soubesse que tudo, pensa, ó, foca no que eu estou dizendo. Se você tiver, todo mundo focado agora, para finalizar a live, se você tivesse certeza absoluta, veja bem, se você tivesse certeza absoluta que tudo fosse dar certo na sua vida, que seja lá o que você fizesse, iria dar certo, o que você faria? E a chave real disso aí é a pessoa responder com sinceridade. Porque, por exemplo, responder agora o que a pessoa faria com 4 bilhões já não daria mais. O ego já impede. Né? Quando a pessoa responde sem saber, do nada, assim, né? Eu não tô nem falando de propósito de vida, eu faço a pergunta para a pessoa responde, nessa resposta aí tem muita coisa importante. Agora, quando se sabe que a resposta está atrelada à pessoa identificar o propósito de vida, aí já não dá mais para fazer. Agora, essa outra pergunta, se você soubesse que tudo daria certo, o que você faria? Dá para, mesmo sabendo que é uma prática pro propósito, dá para a pessoa responder com sinceridade e ter informações. Alguém quer responder essa pergunta aí? Para a gente finalizar a live? Boa pergunta, Albert. Alguém quer responder? Bom, então agradeço a presença de todos. Forte abraço. Domingo agora, vamos falar sobre arquétipos. Né? Na última live, no último domingo, acabou que eu passei uma live para ser assistida, que, assim, me veio um sono, assim, fora do normal. Então, aquela live que eu passei está muito boa, mas tem questões atualizadas que eu quero passar. Tá? Então, eu vou passar neste domingo. Maravilha? Um forte abraço e avante! Conto com vocês no domingo.